Estamos de volta, né, rapaziada? Sim, 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 sim. Continuando a jornada Pacificador, segunda temporada, rapaziada. Se for o melhor episódio, aí eu já não sei. Mas que eu ainda prefiro o primeiro episódio, mas que foi um episódio que voltou a série lá pra cima, mas que vamos comentar do que achou sobre ele, que porque parece tem surgido algumas polêmicas sobre esse episódio aí, mas eu não estou sozinho. Vindo do RC Cast, tive a oportunidade de conhecer ele numa live aí, num jogo interativo. E aí, Elton, você tá bom ou não? Fala, Jonathan. Tudo ótimo. Hoje vai ser incrível, hein, esse bate-papo, porque esse bate-papo caiu no meu universo, né? Que é o universo Marvel Comics e DC Comics, né? Assim, para mim é o que eu curto demais. Cheguei a trabalhar em HQs, né? Fazer algumas coisinhas aí. E, cara, muito legal tá nesse nicho, assim, e curto demais mesmo. Exatamente. Lembrando, todos os links pro RC Cast já estão aqui na descrição. Então, vamos que vamos. Então, né, Elton, vamos debater um pouquinho sobre o plot desse episódio, que a gente sabe que o John Cena, pacificador, tá conhecendo esse novo universo aí, né? E ele vê que tá um universo diferente. Ele é um universo que o pacificador ele é um cara good guy, né? Mais, tipo assim, mais gente boa e tudo. Mas antes da gente entrar, tem uma polêmica que eu quero ver com você. Esse episódio, além de apresentar Rick Flag vivo, né? Num flashback da Harcourt, ele canonizou a magia do David Ayer, lá do Esquadrão Suicida do David Ayer, que olha, vai gerar muito o que falar nesse DCU, porque primeiro, tivemos aí aquele retcon que o James Gunn soltou a bomba no primeiro episódio, mudei, aturem, a obra é minha, o universo é meu, eu tô tocando. E agora a gente teve aí a canonização da magia, mas tem duas diferenças, a gente não sabe como que ele vai tratar os eventos do Esquadrão Suicida de 2016 daqui para frente. Então, se canonizar exatamente os mesmos atores, fechou. Mas se não canonizar, é aquela história, né, Walter? Se tirar, não faz falta. Comenta aí. Uma coisa que eu achei legal é que, assim, ele tá trazendo o multiverso, né? Ele tá introduzindo essa intenção. Então, quando ele trouxe essa curiosidade, né, de a magia aparecer ali, ele solta até uma brincadeira, né? Fala que o Rick Flag fala que ele tem medo de largar ela porque ela pode, né, destruir o universo aí, destruir o mundo todo, né? E ele fica com medo. E eu achei interessante porque mostra também a Hardcore o motivo pelo qual ela não fica com o pacificador, né? Então, na hora que ele chega ali, ela tá conversando, ela vê que, assim, ela tá gostando muito dele, e ele fala ali, né, para ela, ó, se você quiser, eu largo da magia, fico com você, entre linhas, né? E ela meio que balança tudo, ela tá apaixonada por ele. E aí você vê, depois de 3 anos depois, acontecendo, né, todo essa atmosfera, né? Então, nesse sentido, eu acho que aí tem até uma reviravolta no futuro aí. É Vai que nem eu mostrar falo, é que se você bastante, for né? ver no caso ali da Harcourt, né? Ela tá uma pessoa meio magoada, né? Ela, se você for ver, desde o primeiro episódio, ela tá trabalhando numa linha de segurança. O que é a linha de segurança? Pô, ela perdeu o Rick Flag que foi morta por quem? Pelo pacificador, certo? Era o cara assim que ele mais gostava. Só que acontece, depois do momento que ela começou a se envolver com o pacificador, que a gente não sabe como virou esse, por que meteu o pé na bunda, ela meteu o pé na bunda dele, né? Modo de dizer, ela ficou naquela, tá ligado? Naquela revolta. Pô, porque se você for ver, o pacificador ele tá virando o Rick Flag. A qualquer momento ele pode morrer pra alguém mais forte ali que ele, mais perigoso, tá ligado? Entendeu? Então, por conta disso, a Harcourt tá ficando nesse mesmo nível. Tá ficando naquele mesmo nível. Então, se você for ver, quando o pacificador ele vai para o universo dela, esse universo assim, em que ela gosta dele, não sei o quê, o pacificador também fica nesse mesmo contraste, porque ela pode, ele pode perder ela também, entendeu? Só que Sim, tem a linha sim. tênue, que é o quê? O relacionamento com o Rick Flag.
Então, esse relacionamento é onde tá o quê? Para balancear a situação. E uma curiosidade também é que quando ele tá aí nessa cena, né? Ele tá naquele universo, né, do Esquadrão Suicida, e ele fala que daqui 2 horas ele vai estar em Maltese, né? Nessa parte que daqui 2 horas entra direto em link com o Esquadrão Suicida, onde ele já tá lá no avião e junto com todo mundo, né? Então, Recrutando a galera, né? isso, uma coisa importante ali da cena é justamente nesse conteúdo, nesse contexto, né? Mostrando que, assim, tá acontecendo e que os universos estão se conectando, né? Inclusive, até tem uma conexão de Superman aí, se você for ver. Não, eles têm. É porque se você for ver, a segunda temporada de Pacificador, ele se passa, digamos assim, logo depois dos eventos do Superman, entendeu? É porque, assim, esse universo do DCU, até onde foi estabelecido, ele vai seguir a ordem de lançamento, a ordem cronológica é a ordem dos lançamentos. Só que o que teve, cara, é que o James Gunn canonizou tudo. Tipo assim, Sim, os eventos sim. são... Tudo que for lançamento pra frente é tudo cronológico, entendeu? Uma coisa que eu achei legal, assim, né, é que ele tá conseguindo encaixar, né? É lógico, vai ter alguns furos, mas daí vai justificar nesse quesito de multiverso, né? Ah, isso aqui aconteceu e tal. Para que Não, encaixa tudo as tá se histórias, convergindo né? na multiverso, tudo tá se convergindo, se você for ver. Sim, sim. Tanto que até mesmo nesse universo, assim, que ele tá agora, que ele tá entrando, construir uma persona boa, é o universo que eu vou ter que comentar, onde que tá sendo a polêmica aí. Que tem um universo aí que tá sendo muito debatido na internet, que é, se for verdade, aí a internet... Eu não sei se a internet quebra, mas eu não sei se vai ser a celebração dos fãs, né? Mas tem um nome aí que eu não vou falar, que é um nome muito polêmico, mas que esse universo que o Pacificador está se desenvolvendo como pessoa, basicamente é um universo em que a Alemanha ganhou a guerra. Por isso que ele tá meio que, tipo assim, se achando as coisas e tal. Tem um pai dele vivo, que o pai dele foi um FDP do caramba na temporada anterior. Então, meio que, pelo que dá para entender, só a partir desse episódio ele vai passar por vou falar assim, uma dualidade, né? Vai ter um momento que ele vai, digamos assim, passar por uma situação, pô, eu acho que eu tô me achando aqui. Mas vai ter uma quebra de expectativa, pô, eu tô me tornando vilão, coisa Ó, que ele já era. eu achei uma outra visão, mas é engraçado porque, olha só, você tá me dando uma expectativa diferente e pode me surpreender mesmo. Mas eu entendi de uma outra maneira que estava indo para um outro sentido, né? Que nesse universo, nesse novo universo, o pai dele tá até numa das figuras, um cartaz. O pai dele tá com outra roupa, o uniforme dele tá com outra cor, né? É E o Dragão Branco, o uniforme no antes era branco e era vermelho, vermelho e agora agora é branco e branco azul, e alguma azul. coisa assim, Isso mais ou mesmo, menos branco e aí. azul. Isso. E ali eu entendi que, assim, ele pode não ser um cara diferente. Ele pode ser um cara diferente, né? Ele pode não ser racista, né? Porque ele é racista no outro. E ele pode ter uma visão diferente, pode ter mudado, mas também não foi apresentado, né? Então, quer dizer, quando você falou, ele pode também estar no extremo dele, né? Então, Não, exato, exato. nesse sentido eu já não tinha pego, mas se Porque for, assim, vai o que eu ficar vejo ainda assim, o mais que tá no emocionante, né? extremo? Você se lembra que como que a gente presenciou história? Eu não sei se pode ser verdade, isso é essa realidade em que a Alemanha ganhou a Segunda Guerra, tá? Sim, Mas é sim. que meio que assim, a gente pode entender que o pacificador, nesse universo é que o pacificador pode estar, nesse universo, esse pacificador aí o nosso pacificador mandou de arrasta, seja o considerado herói, né, no ponto de vista dele. Mas nesse caso, na visão dele, ele tá se achando o oposto, entendeu? E até mesmo quando você tem aquela cena desse exército atacando eles e tudo, até mesmo chega o pacificador para salvar todo mundo, sejam os verdadeiros mocinhos da história. Então, uma questão agora, tipo assim, como a série vai trabalhar essa dualidade, cara? Porque
por um lado, se realmente isso acontecer mesmo, o James Gunn afirmar, não, essa realidade aqui é uma realidade em que a Alemanha ganhou a Segunda Guerra, cara, aí, primeiro, a internet vai quebrar, e segundo, a galera vai à loucura e vai, cara, vai ser a maior polêmica da série. Apesar que a série já veio com polêmica no primeiro episódio, veio. Mas isso aí é o que nem eu falo. É a série quebrando a expectativa do povo. Olha então, que legal, né? Entendeu? É uma visão que assim, é dualidade, né? Duas visões, mas ao mesmo tempo você tem inúmeras possibilidades, né? Se for de um, de outro. Porque isso aí vai ser um efeito borboleta. Por exemplo, vai que o pai dele, eles são heróis, entre aspas, lá no universo. Inclusive lá numa parte, né? O pacificador tá andando nas ruas, daí a criança chora, né? As mulheres mexem com ele, tem toda essa atmosfera ali. E aí você vê, ele fala, pô, aqui eu tô bem pra caramba, aqui, né? E ele é todo zoado no universo dele. Então, assim, é uma condição que ele não está acostumado a ter. E quer Só que, mais outro assim, detalhe, a Elton, eu não imposição sei se pode você ter chegou a ver. acontecido mesmo. Repara bem, né? Repara bem quando ele está bem nessa realidade. Repara. Nessa realidade, eu vou tentar não entrar em polêmica, por quê, gente? Porque a ideia não é trazer polêmica aqui, gente, lógico. A gente já trouxe muita polêmica aqui, já trouxe, já falou um monte de palavrão pra caramba, já falou, mas não deu nada no canal. Mas assim, se você for ver, analisar bem, eu não sei se eu consigo colocar as imagens aqui, pode ver em que nenhum momento você tem gente de cor andando nas ruas, nessa realidade. Na outra que ele tava, ele é amigo da Adebayo, que é de cor. A ex-chefe dele foi uma pessoa de cor, entendeu? É uma pessoa negra. Nessa você não tem. Tanto mesmo a Argos, se você for ver a Argos, dessa realidade não tem nenhuma pessoa de negra. Por isso que muita gente está teorizando nessa parte da Alemanha ter ganhado a guerra. Caramba, eu não tinha. Olha que legal. Uma visão Entendeu? totalmente diferente. Eu não tinha pego Entendeu? esse Eu detalhe. reparei nisso, eu falei, ué, mano, tem alguma coisa diferente na Argos. Porque, primeiro, no episódio anterior, não tem aquele agente que sofre o cara é cego, o cara ele é cego aviário, não sabe diferenciar pato de águia. Sim. E ele é o quê? Ele é um agente da Argos, que ele é o quê? Negro. Sim. E nessa outra, você não tem nenhuma pessoa que é negra. O máximo ali que você só tem de conhecido é o Rick Flag, você não tem o Econo, você não tem a Adebayo, você não tem nem a Amanda Waller. O que vai suspeitar da Argos, se ele chegar, é que ele perguntar, mas e a Amanda Waller, quem que é? Se a galera falar, não sabe, então significa que já dá esses indícios aí. É uma questão, você tem que ter um... Tipo assim, você tem que meio... Porque, assim, pelo que dá pra entender, a temporada anterior, ele te dá uns starts, assim, tá ligado? Ele soltou fragmentos, né? Alguns fragmentos. Só que, assim, como eu falei, é interpretativo de muitas coisas, né? Só que, assim, do jeito que você está apresentando, realmente... analisando o que eu assisti, ficou mesmo. Tem algumas coisas que estão com certeza batendo aí. Então, você pode estar realmente certo. Eu não sou o dono da verdade, porque a gente fala... Eu acho que você pode estar realmente certo. Você sabe por quê? Eu falo que assim, ó, essa série, ela te dá que a gente fala, ela te dá uma rasteirinha. O que é a rasteirinha? Você pensa que vai cair naquela expectativa, mas no final, cara, a série te derruba para baixo. O melhor exemplo é o primeiro episódio. Aquele mega evento que aconteceu quando o Pacificador tava na bad, né? Então, tipo assim, o que vier, Elton, eu já nem sei o que vai acontecer, porque é uma série, cara, que tá quebrando muita barreira aí. Uma coisa que eu gostei bastante desse episódio também é que, assim, foi uma ligação com muita coisa. Sim. Ao mesmo tempo. Você viu ali Esquadrão Suicida, em seguida já o Superman, quando o Superman é apresentado pra galera o que tá acontecendo, né? Porque numa das cenas, um flashback, assim, mostra o Pacificador vendo, né? O Superman, aí, a Liga da Justiça, né? A Liga se formando, né? E então, assim, você começa a compreender uma outra visão ali e os fragmentos que estão acontecendo.
porém muita coisa é colocada para desvendar lá na frente mesmo. Tipo, a gente está pegando a linha do tempo e encaixando ela, né? Sim. É meio como Como se ele fosse assim, eles estão remontando, eu não vou falar que é remontando a história, mas eles estão colocando os eventos em suas devidas ordens, É igual mesmo se você for pegar o Comando das Criaturas, ele basicamente, ele pega o Esquadrão Suicida que o Gunn fez e fala assim, gente, aconteceu isso em Corto Maltese, Rick Flag Jr. morreu, tanto que o visual é igualzinho da animação. Então, eu tô gostando como que esse universo está sendo bem engessado, é que essa série, eu não sei como é que você teve essa visão. Essa série é o teste do James Gunn para identificar o seu público, e os próximos produtos é o público nichado. Não sei se você chegou a reparar nisso. eu achei muito louco também. É isso que você está falando mesmo. Porque até em uma das cenas ele fala das Kardashians. Nesse universo, quem que é Sim! ela? Você viu? Então, assim, na hora que ele está colocando essa condição, você já vê que tem algo estranho, né? Porque, pô, ela é super famosa, bilhões aí, né, de seguidores aí, e de Sim. repente não sei quem é, né? Então. Não, é igual mesmo eles tirando o roupa. Falei, pô, mas esse meu uniforme aqui, ele é um uniforme ali do famoso e tal. Até mesmo quando no primeiro episódio ele cita assim que ele está tendo uma conversa ali com a Harcourt, eles dão uma indireta pro Jared Leto sobre o 30 Second to Mars, tá ligado? Tipo, a série ele tá dando essas alfinetadas, cara, que é uma maravilha. Só que cara, eu tô achando que a série vai entrar nessa dualidade. Porque se você for ver, a gente tá vendo o oposto. O que a série vai trabalhar, ela não vai trabalhar, eu acredito, tá? Não sei como que você analisa. Ela vai trabalhar a outra extremidade. Ela não vai trabalhar o cinza. O preto tá aqui, o branco tá aqui. E o cinza. Eu acredito que a série não vai fazer isso. Porque se você trabalhar o cinza, entra naquela história como que eu odeio em série, humanizar demais. Uma coisa que eu gosto, eu gostei disso, é que assim, é bem separadinho mesmo, né? Sim? O pacificador do outro lado, do mundo principal, ele é o cara bobão, né? Ele é o cara que na linha do tempo dele, ele tem aquele lado cômico. Quando ele chega lá, né, e ele fica no lugar do outro pacificador, ele é a estrela, como eu estava falando, né? Daí, quando ele vê a Cord, ele encontra, a primeira vez que ele encontra, eles começam a conversar, você mais ou menos pensa, né, que ela tem aquele jeito do passado, mas daí, se você parasse para analisar, ela mandou uma mensagem para ele, colocou o coraçãozinho quebrado e tudo mais. E aí, depois, na conversa, quando eles vão para o parque, você vê que ela é toda meiga, ela é a menininha, né, a mocinha da história, e que é o que ele é no mundo dele, né? E no mundo Sim, dele, ela rasga ele, né? Ela sim. Mas você até sabe o que é. Mas você sabe o que isso pode significar, né? Você se lembra na palavra dualidade? Esse universo que ele tá significa o seguinte: essa Harcourt toda meiga, não sei o quê, pode significar que todas as emoções que a Harcourt queria demonstrar ao pacificador estão aqui. Mas ela não pode, por quê? Porque ela tem que apresentar aquela imagem que a gente foi apresentado. Entendeu? sim, Cara, são umas coisas que eu vejo que a série ela tá, tipo assim, cutucando na ferida, sabe? e ainda entra nesse assunto aí, né? Que ela, quando ela sai, ela não sabe o que vai fazer da vida, tá toda chateada lá. Ela só se vê trabalhando com isso. E ela é considerada um homem, né? Até na cena começa. Masculinidade tóxica. Falei, eu Isso. sou mulher, caramba! Então, Maravilhoso, assim, cara. você vê que realmente é o total oposto, Sim, mas é literário, né? Não é um negócio de tons de cinza, como você estava falando, né? E aí você vê o Rick Flag desse universo, que é o próprio pacificador. Ele é bobão, ele tem todo aquele
sentimento, né, por ela. É o oposto. É o oposto também, Muito né? bom, cara. Então É você muito vê bom, cara. muitos extremos. Por isso que eu fiquei naquela dúvida. E agora ficou mais uma dúvida quando você soltou a sua teoria. Porque eu falei, o pai dele é o oposto, né? Eu É, imaginei que fosse o extremo. é, Mas tudo leva a crer que, pensando, analisando aqui, né, com você, eu também entendi esse outro lado, e já começa mesmo esses indícios. Parece mesmo que sua teoria pode estar realmente certa. ó, Vamos outro ver os lance, próximos outro episódios. lance que você vê onde que é o oposto. Enquanto a Argus do DCU que a gente está vendo é uma Argus muito mais escondida, meio como se fosse uma cia da vida, tudo agito escondido. Essa Argus, o que ela é? É uma Argus exposta, toda felizinha. Então, entra naquilo que a gente está conversando. É o extremo. Sim, É sim. muito bom, cara. Por isso que, assim, eu gostei muito desse episódio, porque ele não precisa, o que a gente fala, humanizar demais. Não precisa humanizar demais e ele não precisa esconder muita coisa. Ou seja, ele apresenta o que a pessoa está sentindo ali. Sim, sim. Eu acho que assim, a visão ficou. Não sei se foi a intenção do James Gunn de deixar para a gente construir a ideia e depois fazer aquela reviravolta e falar, não era isso que você estava pensando, era isso, né? Mas ele com certeza conseguiu prender a gente em detalhes. A gente conseguia ver coisas que, assim, procurava esses detalhes, né? Até, Sim. até nas questões que para frente, para trás ali do episódio, né? Porque você olha assim nessa questão, a gente vai pegar um matador de águias, né? Aí lança um índio. E é novamente o James Gunn lançando o seu grupinho do WhatsApp básico. Porque aí, ó, Michael Rooker, o cara fez o Yondo, o cara fez o. Não é sábio. Esqueci o nome lá. Ele fez aquele cabeludo lá do Esquadrão Suicida. Sim, sim. Savage, que é o nome dele. E agora ele vai fazer esse caçador de água. Ou seja, é o James Gunn apresentando o seu grupinho do WhatsApp. Ou seja, é aquilo que a gente apresentou, Elton, lá no primeiro episódio. Seja amigo do James Gunn e nunca fique sem trabalho. James Gunn, chama nós, hein? Mas eu entendo que, assim, como ele muitas vezes, até tem uns takezinhos que ele aparece aí, né? Mas como ele não é tipo Stan Lee que interagem lá dentro o tempo inteiro, ele coloca pessoas para interagir fazendo esses easter eggs, eu creio eu. E, pô, esse ator é demais, né? Eu acho Não, o incrível, Rooker, cara. o Rooker sim, cara. Você... Eu gosto do Michael Rooker, cara. É porque assim, Nossa, se você for ver, aqui é o James Gunn pegando quem ele quer, igual mesmo. sim, sim. Mestre é igual mesmo, mestre judoca é outro também. Então, tipo assim, aqui pra frente, cara, você só meio que assim, você só vai aceitando. Agora Pode falar. só um detalhe, você falou do mestre judoca. Cara, você viu com quem ele vai formar a equipe? Esse foi tipo assim, ó, agora é forçado, né? Foi algo assim, pega aí, segura essa e só Não, vai, né? cara, é só personagem. Cara, é que não falo, cara, é só personagem bucha. Porque, primeiro, que é um personagem bucha? É aquele personagem, cara, que você chuta pra escanteio e você não quer saber dele. Tá ligado? É aquele personagem que vai atrapalhar total. Tanto que o mestre judoca, cara, ele é bucha. É aquele personagem chato, ranzinza, que você só quer ele mais se ferrar do que pacificador também. Mas você adora ele por conta das atrapalhadas dele. Agora, Economus, cara, pra mim, assim, Economus, Vigilante estão no tom certo da série. Tanto que são dois personagens que eu não tenho que reclamar. Porque, primeiro, o que essa série tá fazendo, eles estão trabalhando eles estão trabalhando assim. Por que o Economus e o Vigilante são bobões? São dois caras assim bobões. Essa série trabalhando, não, porque eles são daquele jeito e tal, não sei o que. Então, por isso que pra mim, eu não tenho o que reclamar do Economus e do Vigilante. Só Agora, que a Debaio tá surpreendendo, como uma pessoa muito mais conselheira. Coisa que ela era uma pessoa mais da missão ali. Então, por isso que eu tô gostando dessa segunda temporada, por conta disso.
O episódio 2, ele foi um pouquinho morno? Foi. Só que esse Achei. episódio, ele compensou. Ele compensou o outro, entendeu? Eu acho que o episódio 2 teve que levar a introduzir essa explosão de coisas que aconteceram no episódio 3, né? Ele não tinha como fugir para chegar e jogar um monte de coisas assim. Então ele tinha que dar direção para a gente entrar num episódio 3 com impacto, né? Sim. Agora, uma coisa que eu achei legal, ô, Jonathan, e eu queria ver a tua visão. A Liga da Justiça, você assistiu o Superman, né? O filme. No filme Superman, você já percebe que a Liga da Justiça está sendo ali formada com uma ideia de gangue, né? Uma ideia meio bagunçada. E você vê um outro lado, tipo, eles meio vilões e não heróis. Você não vê... Você não vê heróis, você vê vilões. Porque, presta atenção... E aí você vê o pacificador como humanizado, tipo um mocinho mesmo. Mas você sabe por quê? É por conta daquilo que entra naquilo. A galera que não assistiu a primeira temporada de Pacificador ou não assistiu nem o Esquadrão Suicida, porque o Esquadrão Suicida ele foi apresentado como um cara mauzão, não sei o quê. Agora, o que a série Pacificador ele veio? Ele veio uma forma da gente pegar empatia pelo personagem. Se você for ver, o Pacificador, ele foi um personagem que passou por traumas. A série tá aí para isso, entendeu? Agora, essa segunda temporada, a gente pega mais empatia dele porque ele já estava engessado, ele já estava enraizado. Agora, o Superman, ele trata, digamos assim, uma equipe. Se você for ver aquela gangue da justiça, ela não é liga, por quê? Aquela gangue da justiça, se você for ver o comportamento deles, eles não são de heróis, são de anti-heróis. Sim. Pode ver, tudo ali, eles colocam o quê? O objetivo deles próprios em primeiro, a sua imagem, não sei o quê. O único que sai fora é o Senhor Incrível. De resto, Mulher Gavião e Guy Gardner, eles só querem benefício para eles. Até o Maxolord quer isso. Quer o quê? Lucro. A sala da justiça primeiro, o status, entendeu? E aí entra numa outra coisa que daí, na minha visão, vai mudar muita coisa. A questão o ponto de ignição, né, o Flashpoint. Ele teve um destaque diferente quando fez o filme, e a animação era outra coisa, outra pegada, era só que não deu certo quando foi que a diferença filme, é que um é bom, outro é ruim. E basicamente isso, não deu certo no filme, no live action. Porém, tudo tá apontando para algo de vamos reconstruir esse Flashpoint de uma outra maneira. Eu tô achando que tudo tá indo para esse lado, tanto é que no filme Superman ele já fala alguma coisa disso, né? Lá no começo, olha, seus pais falaram para destruir a Terra, destruir tudo, mata e faz acontecer. Não, mas você sabe o que foi aquilo dali? Né? Todo esse universo do DCU, se você for ver, até onde está apresentado, a ideia dele é estabelecer. Eu não sei se está um modo correto de falar. Que eu acredito que assim, esse DCU ele está querendo estabelecer uma maneira em que você assista um produto e você tem um tom nele. Um exemplo, vai ser a série dos Lanternas, vai ser um tom sombrio, investigativo e tudo, mas que você não dependa dos outros produtos para você assistir a série. Pacificador, você não depende do Esquadrão Suicida para assistir as séries. Não, você só pega ali. Tá ligado? Por quê? Já tá engessado ali, entendeu? A série foi engessada ali. Isso, o máximo ali que você precisa saber, aconteceu os eventos de Corto Maltese, mas você não tem nenhuma citação. Por que a série se acerta? Porque a série vai pra comédia. É um tom comédia besterol, cara, que funciona. Sim. Superman veio com aquele tom aventuresco, com aquele tom mais, vou falar assim, mais heróico, ação, né? Heróico, tá ligado? E se vier a série da Gangue da Justiça, vai vir um negócio meio rolê Deadpool. Sim, aí eu te pergunto, Elton, eu vou precisar ter uma carga maior para consumir os produtos? Não vai, porque o próprio produto, não sei se você tá entendendo pelo pacificador, tá se autossustentando nele. Sim, ele tá criando uma identidade própria, por conta disso. Por isso que eu tô adorando esse novo DCU, porque ele cria produtos que se autossustentam nele mesmo.
Por isso que eu tô gostando da série. Eu creio que, assim, vai dar para misturar, vai dar para fazer sozinho, né? E é algo que a gente pode considerar uma possibilidade, já que foi apresentado assim, que os mocinhos podem ser vilões e os vilões podem ser mocinhos, né? Então... E é isso, você entrou no ponto que é isso que eu quero que o DCU ele faça isso, gente. Novamente, gente, Pacificador tá aí para isso. Você não concorda, Welton? Concordo. Pacificador, qual que é o produto que tá fazendo isso? É o que a gente tá comentando, Pacificador. Você entendeu? Você não concorda comigo que Pacificador tá engessando esse universo? Que Pacificador tá fazendo essa virada de cabeça? Por isso, e agora você concorda comigo que a DC tá dando uma volta por cima na Marvel agora? Tá um momento tá dando. de si? Sim. Cara, e assim, entrando para notas para esse episódio de 0 a 10, eu vou fazer questão. Eu dou 9. Porque assim, ele é um episódio que ele poderia apresentar mais coisa? Sim, ele é um episódio que ele poderia apresentar mais coisa. Mas se você for ver, cara, aquele momento que ele apresenta os extremos, em que o pacificador vai começar a entrar num tipo de uma imersão, e o roteiro desse episódio fazendo tipo um questionamento entre nós, é ali que esse episódio já me compra. Que ele foi o episódio que o que a gente fala, o que o episódio 2 deixou de apresentar, mas esse episódio 3 ele me supriu. Por isso que eu dou 9. E você de 0 a 10 para esse episódio 3? Cara, na questão de assim, eu vou considerar todo o contexto, né? Visual, né? É uma série, ele tá muito alto, assim, na questão do que eles usaram, os efeitos e tudo mais. Tem explosões, tem bastante coisa. Na questão do roteiro em si, o roteiro tá legal. A questão dos textos, por isso eu daria 9. Por isso eu não daria 10. Porque em alguns momentos eles tentam forjar... Não foi feito para nós, lógico, né? As piadas é justamente americana, né? Muita coisa. Mas por causa disso, na dublagem eles têm que adaptar e se você vê dublado, né? Aí você vai ver que tira um pouco do impacto com relação às piadas. Mas a dublagem é incrível. A dublagem tá ótima, cara. E a questão do contexto, se você vê em inglês, também você não vai ficar perdido. Assim, você não entende algumas piadas. Mas só nesse sentido da piada que eu tô falando. No sentido do contexto geral, os textos, tudo, 10, seria 10. Então, por isso, eu dou 9. Gostei demais do episódio. Eu também gostei, gente. Semana que... Próximo episódio 4, estamos aqui para discutir. Galera, encerrando mais um programa de hoje, quero agradecer muito ao Elton lá do RC Cast por estar aceitando nosso papo. Vão ter mais oportunidades como essa, a gente debater e chamar os outros hosts da casa, né? Ali da RC Cast, que eu participei numa live interativa jogando um jogo. Elton, o que é o RC Cast? Despedidas, jabás e agradecimentos. O espaço é seu. Galera. Valeu, Jonathan. Bom, a gente tem um podcast ou livecast que fala de cultura pop geek, né, em geral. A gente tem a parte de games, onde a gente joga aqui no YouTube, e também tem a parte de entrevistas com artistas da cultura pop em geral, desenhistas, dubladores, né? E você encontra o RCCast no @RCCastOficial no Instagram, no YouTube, né, no TikTok, em todas as redes aí. Somos sempre em 5 hosts fracionados, né? A gente rotaciona e também faz cobertura de eventos. Então, quem quiser acompanhar um pouco do nosso conteúdo, segue lá, acompanha um pouquinho, vocês vão gostar. E eu queria agradecer, Jonathan, essa oportunidade de estar aqui. Você é um cara que, para mim, eu já considero muito, né? A gente tem feito bastante coisa aí, né, nos offs, né? Conversando. Tamo junto. Mas queria agradecer demais a oportunidade de estar aqui, compartilhando. Vão ter outras, relaxa. Vão ter outras aí que eu já... A agenda já tá tudo aqui, ó. Já tá tudo planejado já, então... Bom, posso deixar uma última curiosidade? Manda aí. Como é de spoiler, eu deixei anotado aqui, ó. Num outdoor, bem nessa cena aí, na hora da explosão,
aparece a banda que o Superman curte, né? Ela mostra lá e passa rápido, então a gente não percebe, mas se você parar e puxar ali, é bem a banda que ele fala lá. Esse episódio, cara, de verdade, quem for assistir, volta lá no episódio, começa a buscar, porque tem tanta coisa, assim, para quem gosta, né? De si, esse universo, você vai pegar muito easter egg, muito, tem muita coisinha Muito, ali, cara. e vai passar até numa palavra de alguém assim, ele vai soltar alguma coisa que você vai se surpreender. Valeu, Jonathan. Eu falo Exatamente, muito se galera. deixar. Não, fica tranquilo. O espaço aqui é seu, o espaço é para isso, para você falar e comentar, assim como o espaço dos outros hoje, que vão, a gente vai combinar uma pauta para chamar os outros jogos que eu tive a oportunidade de estar conhecendo pelo seu canal, assim. A gente vai cobrir muita coisa junto aí, comentar muita coisa junto, assim. E, cara, seja o espaço seu. Volte quando você quiser, que tamo junto, gente. Segue o RC Cash, o nosso canal também. Galera, também conteúdo sobre dublagem, a gente tenta trazer alguns dubladores ou outros, a gente não é no mesmo nível do RC Cash, mas a gente tenta, então, então a gente tamo junto aí. É isso, fiquem bem, tchau, tchau, hein?